Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. No último domingo, o atacante Yuri Alberto brilhou mais uma vez em um clássico, marcando o gol da vitória do Corinthians sobre o Palmeiras no Allianz Parque. Esse gol crucial colocou o Timão em uma posição privilegiada na luta pelo título paulista de 2025, mantendo a equipe próxima de alcançar a tão esperada conquista. Esse gol não foi um fato isolado, já que Yuri Alberto tem se mostrado uma peça fundamental em jogos decisivos contra os principais rivais do estado. Além do gol da vitória contra o Palmeiras, o atacante também balançou as redes em confrontos anteriores contra o mesmo adversário, como no empate por 1-1 na fase de grupos e nos 2 jogos contra o Santos, tanto na fase inicial quanto na semifinal do estadual. Com essa sequência de gols, o camisa 9 se aproxima de mais uma grande marca individual no Corinthians. Ele está a apenas um gol de alcançar Jô e Danilo como os maiores artilheiros do clube em clássicos no século XXI. Uma estatística impressionante que reflete a importância de Yuri Alberto nos momentos mais decisivos da temporada. Atualmente, o atacante soma 11 gols em clássicos contra os principais adversários do futebol paulista: Palmeiras, Santos e São Paulo. Os líderes do ranking, Jô e Danilo, possuem um gol a mais, o que coloca Yuri Alberto na 3ª posição, com grande chance de superar essa marca ainda nesta temporada. O ranking de artilheiros de clássicos ainda conta com nomes como Lidson, com 8 gols, na 4ª posição, seguido por outros grandes ícones do clube, como Nilmar, Ronaldo, Roger Guedes, Gil, Elias e Romero, todos com 7 gols. A lista é completada por David, com 6 gols. Esses números refletem o peso histórico das partidas contra os principais rivais do Corinthians. Em 2025, Yuri Alberto é o artilheiro isolado da equipe, com 7 gols no total. Desses, 5 foram no Campeonato Paulista e 2 na fase preliminar da Copa Libertadores. Sua capacidade de decidir jogos importantes tem sido um fator decisivo para o Corinthians nesta temporada, consolidando-o como um dos principais nomes da equipe. Agora, o atacante tem uma missão ainda maior pela frente: ajudar o Corinthians a encerrar o jejum de títulos que já dura 6 anos. O confronto decisivo contra o Palmeiras, válido pela final do Campeonato Paulista, acontecerá no dia 27 de março, na Neoquímica Arena. Com um simples empate, o Timão se sagra campeão, mas caso perca por um gol de diferença, o título será disputado nos pênaltis. Se o Corinthians for derrotado por 2 ou mais gols, o troféu será do Verdão. O futuro de Yuri Alberto e do Corinthians está prestes a ser decidido em mais um grande clássico. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um vídeo viralizou recentemente nas redes sociais e por algumas horas os corintianos foram tomados por uma onda de especulação e expectativa. Nas imagens, o nome de Endrick surge ao lado de símbolos do Corinthians, causando uma reação imediata dos torcedores. Mas seria possível? Endrick, o jovem prodígio que hoje brilha no Real Madrid, poderia mesmo se transferir para o Timão? O que parecia uma mera especulação tomou o corpo após rumores de que o atacante brasileiro poderia reforçar o clube paulista em breve. Endrick, de apenas 18 anos, se tornou uma das maiores promessas do futebol mundial. Revelado pelo Palmeiras, o atacante fez história como o jogador mais jovem a marcar um gol como profissional pelo clube e logo chamou a atenção dos gigantes da Europa. Em dezembro de 2022, o Real Madrid oficializou sua contratação, que foi concretizada em 2024, após o jogador completar 18 anos. Desde então, sua ascensão tem sido meteórica, com recordes batidos na La Liga e na Liga dos Campeões, colocando-o entre os jogadores mais promissores do planeta. A ideia de ver Endrick de volta ao Brasil, porém, é algo que muitos corintianos ainda tentam digerir. O clube paulista, um dos mais populares do país, parece ter acendido uma faísca de interesse ao analisar as recentes movimentações no mercado,
de transferências, a proposta de trazer um jogador do calibre de Endrick não só daria uma imensa força ao elenco, mas também seria uma jogada estratégica de marketing para fortalecer a imagem do clube nacional e internacionalmente. Afinal, com a sua fama crescente, o atacante poderia ser a chave para um renascimento do Corinthians no cenário internacional. Entretanto, as dificuldades financeiras e os altos custos de uma operação como essa são aspectos que não podem ser ignorados. Endrick tem um contrato milionário com o Real Madrid e sua saída do clube espanhol seria uma tarefa difícil, especialmente com o objetivo de consolidar seu nome entre os maiores do futebol mundial. Além disso, o Corinthians enfrenta um cenário econômico desafiador com a necessidade de equilibrar sua folha salarial e, ao mesmo tempo, investir em jogadores de peso. Porém, a possibilidade de empréstimo ou até mesmo uma parceria com outras instituições financeiras poderia tornar o sonho viável. Endrick não é apenas um fenômeno em campo, mas também um jovem com uma personalidade que impressiona a todos ao seu redor. Conhecido por sua humildade e foco, o atacante tem mostrado maturidade, além da sua idade, algo raro em atletas tão jovens. Sua postura respeitosa com seus companheiros de time e com a comissão técnica reflete o caráter de um jogador que sabe que o caminho para o sucesso é longo e exige dedicação. Essa mentalidade pode ser um fator fundamental para o Corinthians, que busca reforçar sua base com jogadores comprometidos, não apenas com o desempenho individual, mas com o coletivo, algo essencial em um clube com a tradição e a pressão de conquistar títulos. Dentro de campo, a velocidade e a técnica refinada de Endrick são qualidades que se destacam em sua atuação. Sua capacidade de jogar em várias posições do ataque, seja como centroavante ou pelos flancos, oferece ao Corinthians a versatilidade que tanto precisa para enfrentar adversários com diferentes características. Com a habilidade de driblar, finalizando com precisão e criando oportunidades para seus companheiros, Endrick se encaixaria perfeitamente no estilo de jogo do Timão, ajudando a dar um novo ritmo ao time e ampliando as possibilidades ofensivas. Seu potencial de decisão em momentos cruciais pode ser o diferencial que a equipe precisa para superar adversários de peso nas competições nacionais e internacionais. Além disso, a experiência adquirida por Endrick no Real Madrid, um dos clubes mais vencedores do mundo, é algo que poderia agregar imensuravelmente ao Corinthians. Em um time recheado de jogadores experientes como o zagueiro Gil e o goleiro Cássio Endrick, poderia trazer a energia jovem necessária para elevar a intensidade da equipe enquanto se beneficia da sabedoria dos mais velhos. Sua vivência na pressão de atuar em um dos maiores palcos do futebol, enfrentando competições de alto nível, o prepararia para lidar com a pressão do futebol brasileiro, especialmente em momentos decisivos como as finais da Copa do Brasil ou Libertadores. Por fim, a chegada de Endrick ao Corinthians também poderia representar uma injeção de confiança para a torcida, que, embora apaixonada, tem vivido momentos de tensão nos últimos anos. A presença de um jogador tão promissor poderia renovar as esperanças do clube em conquistar títulos importantes como o Campeonato Brasileiro e a tão sonhada Copa Libertadores. Endrick tem o perfil de um vencedor e sua ambição de se tornar um dos melhores do mundo pode ser exatamente o que o Corinthians precisa para resgatar o protagonismo no cenário do futebol brasileiro e, quem sabe, internacional. Independentemente das dificuldades, a simples menção ao nome de Endrick no Corinthians já é suficiente para acender a chama da esperança nos corações dos torcedores. O atacante tem um futuro brilhante pela frente e a possibilidade de vê-lo vestindo a camisa alvinegra, mesmo que em um cenário hipotético, já desperta discussões sobre a construção de um novo legado no futebol brasileiro. O que resta é aguardar os próximos capítulos dessa história, que quem sabe poderá surpreender o Brasil e o mundo do futebol. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!